Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão muito bonita para vocês que se encontra no livro do profeta Daniel. É uma reflexão que o Senhor me mostrou esses dias, eu achei muito bonita, eu compartilhei com alguns irmãos, mas agora eu quero compartilhar com todos vocês. É bem rápida, se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2. Então, como vocês já me acompanham, já têm escutado eu falar da estátua, dos animais, do reino do anticristo, do estabelecimento do reino de Cristo, então vai ser fácil falar. Olá pessoal, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Esse é um canal que também tem estudos bíblicos e o meu desejo é fazer com que muitos entendam a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. É o seguinte, no capítulo 2, Deus deu um sonho para Nabucodonosor, rei da Babilônia. É um sonho que ele ficou incomodado. Resumindo, ninguém conseguia interpretar esse sonho. Os magos da Babilônia não conseguiram, o rei Nabucodonosor ficou incomodado com isso. E aí ele mandou matar todos os magos, incluindo Daniel, que estava lá, e os seus 3 amigos. Mas o que aconteceu? Daniel clamou ao Deus dos céus para que Deus tivesse misericórdia, para que eles não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Porque se você ler a história lá, você vai ver que Nabucodonosor não quis contar o sonho para ninguém, porque Nabucodonosor desconfiou que as pessoas iriam falar é o seguinte a ele. Então, para que fosse verificado que a interpretação do sonho seria verdade, Nabucodonosor queria que as pessoas falassem qual foi o sonho que ele teve. Imagine, é um rei esperto, né? Em algumas traduções dá a entender que ele esqueceu do sonho, mas não é isso não. Nabucodonosor sabia qual era o sonho, mas ele queria que alguém contasse qual foi o sonho que ele teve para ele saber que a interpretação seria certa. E o único que conseguiu fazer isso foi o profeta Daniel. Essa foi a primeira visão que o profeta Daniel teve, porque Daniel teve essa visão também. Nabucodonosor teve a visão através de sonho, mas depois deu a mesma visão para o profeta Daniel e deu a revelação toda coerente, tanto é que Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e mandou dar todos os direitos que tinha prometido para ele. Enfim, a visão era uma estátua, a estátua que mostrava reinos. Você conhece Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. É claro que a estátua tem bem mais reinos que isso quando você vai estudar a história. Não são somente 4 reinos na estátua, a estátua é complexa, mas é também maravilhosa. Mas é o seguinte, começa com Babilônia, depois vai para a Pérsia, depois vai para a Grécia e cai em Roma nas pernas de ferro, e aí as pernas de ferro se estendem até o final, até a ponta dos dedos, mas nos pés é inserido barro misturado com ferro. E aí o seguinte, vem a pedra, bate nos pés da estátua, está escrito que ela fere os pés da estátua, e então derruba a estátua todinha, todos os reinos caem. Diz a profecia que quando a pedra veio e feriu a estátua nos pés, foi destruído o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Tudo virou pó. Olha só que palavra-chave, pó. E o vento veio e levou tudo. Essa palavra pó, ela volta a aparecer em Daniel 12. Isso é uma conexão tremenda com o início da palavra de Deus, que o homem é pó e ao pó retornará. É isso que está acontecendo com toda aquela estátua. Os filhos de Deus também vieram do pó da terra, mas eles são chamados para serem como as estrelas do céu. Esse assunto de pó da terra, estrelas do céu, tem um desfecho lá em Daniel 12, maravilhoso. E tem um início lá na palavra de Deus, não é? Pó da terra, alimento para serpente. Isso veio por causa do pecado, tudo isso é assunto espiritual tremendo. Mas o que acontece? A pedra vem, fere a estátua nos pés, derruba todos aqueles materiais, tudo vira pó e o vento leva tudo. Outro detalhe importante é que a palavra vento no hebraico é ruach, e significa vento também é usada para espírito. Isso quer dizer que o Espírito do Senhor vem e leva tudo que é pó e não se acha mais lugar para eles. Então é interessante entender o seguinte, que aquela pedra, após ter feito isso, ela se torna um grande monte. E monte é reinos, não é? Lembra de Apocalipse 17? As 7 cabeças são 7 montes, que também são 7 reis. Então aquela pedra se torna um reino que jamais terá fim. Esse é o reino eterno, irmãos, o reino que jamais terá fim. Então isso foi revelado para Daniel, e Daniel louvou ao Deus dos céus, engrandeceu ele, porque Daniel entendeu que Deus coloca reis e remove reis. Deus estabelece reis e remove reis. Mas vem um reino que é um reino eterno, que é o reino de Cristo. Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso significa o estabelecimento do reino de Cristo. Mas antes disso acontecer, vão ter 10 dedos, que está em paralelo com os 10 chifres da besta. Isso significa que os reis vão tentar se unir,
São 10 potências que vão tentar se unir e vai ter o anticristo. O que é maravilhoso é que os pés da estátua estão em paralelo com os 10 chifres da besta. 10 chifres, 10 dedos. Informações que tem nos 10 chifres não tem nos 10 dedos. Informações que tem nos 10 dedos não tem nos 10 chifres. Aí qual a informação que a gente vai ter a mais no capítulo 7? É que vai se levantar um chifre pequeno depois dos 10 e vai abater 3. Mas vai abater, só que os 3 reinos vão continuar. Isso quer dizer que os 3 reinos vão lutar com o anticristo e o anticristo vai vencer e vai arrancar o poder deles e vai subjugar eles debaixo do seu poder. Por isso mesmo que em Apocalipse 13 o anticristo ainda está com os 10 reis. Deu para entender isso? Eu estou falando isso, vocês já sabem, mas é só para contextualizar a visão, entendeu? Esse é o acréscimo que tem no capítulo 7, irmãos, uma informação que não se encontra no capítulo 2, na parte dos pés da estátua. Então tem 10 chifres, aí vai ter o chifre pequeno, e qual é o acréscimo que tem? O chifre pequeno começa a fazer guerra contra os santos. Olha, começa a judiar do povo de Deus durante tempos e metade de um tempo, que também seria um mistério no capítulo 7, mas seria revelado no capítulo 9 como a última parte da última semana. Deu para entender? Então, aí o chifre pequeno está fazendo guerra contra os santos, mas depois vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. O ancião de dias vindo do céu, que ele estava no trono, para a terra, que é Cristo, fazendo justiça aos santos, significa o estabelecimento de uma justiça eterna. Isso quer dizer que é o final das 70 semanas. Isso significa que a imagem do ancião de dias vindo do céu para a terra é a mesma imagem da pedra vindo, foi cortada de um monte, não é? Sem auxílio de mão, e ferindo os pés da estátua. A pedra vem no tempo dos 10 dedos, assim também o ancião de dias vem no tempo dos 10 chifres. O que eu posso dizer? É a mesma profecia, só que através de figuras diferentes, com acréscimos adicionais. Ou seja, a gente tem esse detalhe no capítulo 7, mas não tem no capítulo 2. No capítulo 2, simplesmente está os 10 dedos, barro misturado com ferro, está ali a formação da estátua segurando toda a estátua. Essa é a informação que a gente não tem no capítulo 7. Os 10 dedos é os pés da estátua, não é? Esquerda e direita, segurando todos os reinos, toda a estátua. A estátua está de pé ainda. Essa informação não está no capítulo 7. Então, aí vem a pedra no tempo dos 10 dedos, é barro misturado com ferro, mas não tem a questão dos 3 tempos e meio. Os 10 dedos não estão fazendo guerra contra o povo de Deus. Então esse acréscimo está no capítulo 7. A gente tem que somar o capítulo 7 com o capítulo 2, irmãos. O que é incrível é o seguinte, é que aquela pedra vem, bate nos pés da estátua e aí derruba todos os reinos. Aí sim, todos os reinos caem. Irmãos, ainda que Deus está trabalhando com acréscimos adicionais, quando Deus revela coisas no capítulo 7, porque está em paralelo com o capítulo 2, Deus acaba agregando detalhes no capítulo 2. Isso é tremendo. Então, no capítulo 2, a gente tem a estátua, que é o melhor mapa, o melhor formato para a gente olhar para a linha do tempo e para a gente receber as maiores revelações na estátua. Só que é preciso também dos 4 animais. Isso que é incrível, né? Então, presta atenção. Na estátua, a gente tem a cabeça sendo o ouro. A gente tem a parte dos ombros, os 2 braços, não é? Sendo a prata. A gente tem o ventre sendo o bronze, o ventre e as 2 coxas. Aí a gente tem as pernas de ferro, esquerda e direita, depois os pés, onde é agregado o ferro. Cada material significa a mudança de reino. Não é verdade? Por isso que Daniel falou, Deus estabelece reis e remove reis. Mas pode ver, irmãos, que não é por acaso que a cabeça da estátua é de ouro e a cabeça é Nabucodonosor. A cabeça é de ouro, não é por acaso, é a cabeça que controla todo o corpo, não é verdade? A cabeça é de ouro e é a Babilônia, Babilônia a Grande. Tanto é que essa expressão, a Grande Babilônia, vai aparecer no capítulo 4 de Daniel. Em Daniel 3 vai aparecer de novo uma estátua, só que ela é só de ouro e ela tem que ser adorada. Isso também é uma representação para a tipologia do anticristo e da besta que está em Apocalipse 13. Deu para entender isso? Agora, o detalhe impressionante que está na estátua é o seguinte: a cabeça é a Grande Babilônia, é que controla todo o corpo. E depois vai ter os reinos. Se você for olhar, a estátua está de pé até o fim. Por que Deus quis fazer isso? E a pedra vem e fere nos pés, não fere nas pernas, não fere nas coxas, não fere no ventre, não fere no peito, não fere na cabeça, fere nos pés. Aí sim, todos os reinos caem. Isso significa, irmãos, que a Babilônia ainda iria estar de pé, a Pérsia iria estar de pé, a Grécia iria estar de pé, Roma ainda iria estar de pé, e todos os reinos que provêm da perna de ferro. Eu já falei sobre isso daí. E aí depois iria se formar os pés e os 10 dedos.
E iria vir o tempo do fim. E só nesse tempo que a pedra vem e bate nos pés e derruba toda a estátua. Isso significa que todos esses reinos estariam vivos no final, estariam de pé. E Deus nos permitiu entender esses reinos. Por exemplo, a antiga Babilônia e o atual Iraque. A antiga Pérsia, que é a parte de prata, é o atual Irã. A Grécia, a gente tem aí também, é difícil de explicar essa parte, porque vai estar em paralelo com o leopardo de 4 cabeças. Aí a gente vai ter também o norte, o sul, que é a atual Turquia, o atual Egito, que sempre foi Egito, entendeu? Então, a gente tem a parte de ferro da estátua, que vai ter Roma Ocidental, Roma Oriental, e depois vai vir o Império Otomano. Na perna direita da estátua, agora eu estou falando certo, né? A perna direita da estátua, que vai estar do lado esquerdo ocidental, aí vai vir a parte da Europa, e aí esses reinos essa cortina de ferro vai indo até o final, até a parte dos pés. E aí esses reinos que estavam todos dispersos, separados, começam a tentar se unir. Aí a gente tem Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí na parte dos pés, irmãos, os pés também é barro e ferro. Aí mostra que os reis vão tentar se unir. Eles vão começar a se unir até vir a parte dos dedos. Aí na parte dos pés a gente tem a era da internet, a gente tem a globalização, a gente tem Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é onde os reinos começam a fazer aliança uns com os outros em maior nível. É claro que as alianças são feitas um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, alguns séculos antes, mas aí os reinos começam a se declarar mesmo, fazendo alianças uns com os outros para fazer a formação dos reinos em alianças, né? A Primeira Guerra Mundial, logo em seguida tem a Segunda Guerra Mundial, aí acontece a globalização, aí vem a formação da ONU, aí vem a formação da União Europeia, e sim, os reinos estão se unindo, vai ter parte ocidental, parte oriental, depois vai entrar norte e sul fazendo guerra um com o outro. Tudo isso está revelado na estátua, quando você olha para outros textos da palavra. E é nesse tempo que se estabelece o reino eterno, que vem Cristo e derruba toda a estátua. Mas presta atenção, a cabeça é a Babilônia, é a grande Babilônia, a mentalidade de todo o corpo é a Babilônia, irmãos. E quando você vê a palavra Babilônia, na Bíblia está Babilônia, no começo da Bíblia está Babel, só que no hebraico é só uma palavra, Babel. Então quando você olha para a cabeça da estátua, você também tem que lembrar de Nimrod. Você tem que lembrar como ele edificou lá a Babilônia, o que ele fez com a palavra de Deus, o que ele queria fazer na terra. Aí depois você pode partir para o tempo de Nabucodonosor. A estátua, irmãos, está em paralelo com as 7 cabeças da besta, que vão estar atuando no final sobre o poder do anticristo. Tanto é que ele é chamado de 8º rei. Foi mostrado no formato de uma besta de 7 cabeças, que vão estar atuando no final. Sim, ele, o 8º rei, ele é uma das cabeças que estava no passado, foi ferida, voltou, mas quando volta é uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então, através das cabeças da besta, Deus está contando histórias, mas também está contando algo que se remonta no final. Entendeu? Aí tem a questão dos 10 chifres também, que eu estou falando dos 10 dedos da estátua, mas a estátua está de pé até o fim, concorda? Então é só no final que ela é derrubada. Agora presta atenção, a cabeça controla todo o corpo, isso quer dizer que todo o corpo ia ter uma ideia babilônica, uma ideologia babilônica. Agora presta atenção nos detalhes, irmãos. Ouro, prata e bronze, essa é a moeda que movimentava todo o mercado. Hoje quando se fala em ouro, prata e bronze parece que não tem muito valor, porque é a moeda que movimenta o mercado é o dinheiro, não é verdade? Mas o ouro, a prata e o bronze movimentou todo o mercado, dos quais se enriqueceram os reis da terra. E o ouro é a cabeça, a ideia babilônica, depois tem prata, depois tem bronze. Aí depois, irmãos, Deus vai mostrar as pernas da estátua, que vai entrar a Era do Ferro. Essa Era do Ferro é maravilhosa, cheio de detalhes, maravilhosa, mas também tenebrosa. Eu digo maravilhosa porque é a revelação que Deus nos deu. Mas a Era do Ferro, ela é terrível. Ela fortificou os armamentos de guerra, até o modo antigo de se fazer guerra, com arco, com flecha. Ela acabou dando mais poder para os reinos fazerem guerra. Ela fortificou os armamentos de guerra, até o modo antigo de se fazer guerra, com arco, com flecha. Ela acabou dando mais poder para os reinos fazerem guerra. Aí depois os homens começam a usar o ferro com mais tecnologia. Começa a fazer canhão de ferro. Já tinha canhão de bronze, mas também começa a fazer canhão de ferro. Hoje o ferro está nos aviões, está nos tanques de guerra, está nos aviões de guerra, helicóptero, armamentos. Ou seja, o ferro construiu um mundo armado. Isso é Era do Ferro, que destrói, que esmiuça tudo. Não está escrito isso? Que é firme. Essa é a Era do Ferro. E o ferro, irmãos, serviu para a edificação do mundo também. Presta atenção nessa simbologia que eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que você tem um mundo na sua mão. Se você pudesse
irmãos, é só uma figura, só um jeito de explicar. Se você pudesse colocar a mão no mundo e arrebatar o ouro, o mundo ia continuar como está hoje. Ia estar um pouquinho mais pobre, né? Tem muitos objetos de ouro, iriam ser retirados do mundo, mas o mundo ia continuar edificado. Se você pudesse colocar a mão no mundo e arrebatar a prata, ia modificar um pouquinho esse mundo, porque tem muitas coisas de prata, não é verdade? Agora, se você colocasse a mão no mundo e pudesse arrebatar somente o bronze, e a gente iria ter algumas mudanças no mundo. Alguns canhões de guerra iriam ser retirados, algumas partes de alguns armamentos de bronze iriam ser retirados, mas o mundo iria continuar edificado ainda. Agora, se você pudesse colocar a mão no mundo e arrebatar somente o ferro, o que iria acontecer com esse mundo? Iria desabar, porque tudo que você está vendo aqui, toda essa edificação por dentro dos concretos, tem ferro. Precisa de ferro para a edificação desse mundo. E o ferro não traz só a edificação desse mundo ímpio. O ferro também traz os armamentos dos quais os homens vão fazer guerra entre si. E já fazem há séculos, não é verdade? Então, se você coloca a mão no mundo e arrebata o ferro, já não tem avião, já não tem carro, já não estaria aqui dentro, já não tem moto, já não tem caminhão, não tem ônibus, não tem tanque de guerra, não sei se eu já falei. Não iria ter muitas coisas, irmão, porque precisa do ferro para tudo isso. É claro que também precisa do plástico, precisa do petróleo, precisa de um monte de coisas. Mas ainda que tivesse tudo isso e não tivesse o ferro, não teria a edificação desse mundo e não teria todos esses armamentos. Então o ferro serve para a edificação do mundo e essa edificação do mundo que hoje existe foi movimentado pelo bronze, pela prata e pelo ouro. Tá vendo a estátua? É todo um sistema ímpio que vai ser removido quando Cristo vier e ferir a estátua nos pés. Aí você vê a imagem de um homem. A estátua, irmãos, é a imagem de um homem. Essa imagem de um homem é o anticristo. Por isso que no capítulo 3 você vai ter a mesma estátua, que é a estátua de Nabucodonosor, mas é só de ouro. Falando resumidamente, isso é porque deu uma louca no Nabucodonosor. Ele viu a visão que Deus realmente deu o sonho que ele tinha para Daniel. Daniel explicou o sonho, qual foi o sonho que ele teve e deu a interpretação. E tanto é que Nabucodonosor adorou a Deus, mas depois ele se ensoberbeceu, o coração se endureceu e ele fez uma estátua só de ouro. Quem você acha que estava operando Nabucodonosor? O espírito do anticristo, porque a estátua é só de ouro da cabeça aos pés. E Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Vê que a estátua não é só de prata, não é só de bronze. Se Nabucodonosor fosse o bronze, ele ia fazer uma estátua só de bronze. Se Nabucodonosor fosse o ferro, a estátua seria só de ferro, mas ele era o ouro. Então a estátua é cabeça de ouro, braço de ouro, peito de ouro, ventre de ouro, perna de ouro, pés de ouro. Nabucodonosor estava falando o seguinte: não vai haver mudanças de reis. E essa estátua tinha que ser adorada por todos os povos, línguas e nações. E quem não adorasse, iria ser lançado na fornalha de fogo. Nabucodonosor estava falando o seguinte: Deus não estabelece reis e não remove reis. O meu reino vai ser um reino eterno. Todos têm que adorar o meu reino. Meu reino jamais vai ser destruído. E não tem pedra que vai ferir os pés da estátua, porque os pés da estátua é só de ouro. É isso que Nabucodonosor estava falando. Mas, voltando para a estátua, para a primeira estátua, que é onde Deus estabelece a sua lei, não é? A sua lei e os tempos determinados por Deus, porque Nabucodonosor quis mudar a lei e os tempos, não é? A lei era que Deus estabeleceu tempos determinados, que ele iria estabelecer reinos e remover reinos. Mas Nabucodonosor vem, quer mudar essa lei, quer receber adoração e quer mostrar que não vai ter tempo determinado por Deus coisa nenhuma, que ele que determina tudo. Então Deus vai e faz Nabucodonosor virar bicho por 7 tempos, e aí depois tem aquela história que vocês já conhecem. Mas voltando para a primeira estátua, que é onde tem a lei de Deus e os tempos determinados, aquela pedra vem, bate nos pés da estátua e remove todos esses reinos: Iraque, Irã, Turquia, Egito, todos esses reinos que vão estar configurados formando o reino da besta, incluindo a parte ocidente também, que antes eu não colocava, que é a igreja, parte da igreja evangélica, parte da igreja católica, que você vê os papas aí fazendo aliança com o islamismo, a apostasia da igreja católica. Não são todos os católicos que estão apostatando da fé, é claro, mas na parte dos papas isso é evidente para todos. A igreja católica fez o que fez no passado, hoje em dia ela não faz mais o que fez no passado. Tem a parte negativa na igreja católica, que eu também não concordo, mas também tem a parte negativa na igreja evangélica, irmãos, que eu também não concordo. Tem idolatria na igreja católica hoje? Tem. Mas também tem idolatria na igreja evangélica. Então não é só acusar os católicos de idolatria, que está adorando Maria, porque
Se você conversar com eles, vocês vão ver que no coração deles eles não estão adorando Maria. Eles não estão adorando imagens. Só o entendimento errado, eu sei, parece que se remover aquelas imagens, parece que alguma coisa afeta alguma coisa na fé deles, mas não é isso não está adorando Maria, adorando imagem não. Tem que olhar bem as coisas. Olha a idolatria dentro da igreja evangélica. Não estou defendendo nenhuma nem outra, porque eu não sou nem católico nem evangélico, entendeu? Eu creio na palavra de Deus, mas eu sei que tem pessoas que vão ser chamadas para o reino de Deus e vão ter o entendimento completo dessas coisas. Deus vai derramar do seu espírito, já está derramando, vai derramar das últimas chuvas, já está derramando, e aí Deus vai edificar a sua igreja com seus eleitos. Por isso que eu toquei nesse assunto. Então, os pés da estátua vai ser o reino do anticristo. O reino do anticristo vai ter igreja católica, vai ter igreja evangélica, vai ter islamismo na sua maior parte, vai ter guerras, vai ter todas essas coisas, entendeu? Aí a pedra vem e vai remover tudo isso, todos esses reinos. O maravilhoso é quando você conta os reinos na estátua corretamente. Deus está nos ensinando a contar a partir da Babilônia, porque lá onde foi dado os sonhos para Daniel, não é? Aí tem Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. São 4, se você contar. Aí a gente vai até as pernas de ferro. Mas depois a gente tem a parte dos pés da estátua, que seria um reino que será dividido. Então a gente teria um 5º reino. São 5 reinos, certo? Falando de maneira resumida. São 5 reinos. Mas antes da Babilônia, tem o Egito e a Síria, que vai ser contado lá em Apocalipse através de 7 cabeças. Então se você conta o Egito e a Síria antes da Babilônia, porque foram potências, foram reinos que dominaram sobre o povo de Deus, e que de fato está sendo contado em Apocalipse 17, então você tem Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Pérsia 4, Grécia 5, Roma 6, a parte dos pés 7, aonde vai ter os dedos, né? E onde está o anticristo, que é o 8º rei. Ele é a formação da estátua, ele é a estátua toda, por isso que é a imagem de um homem. E o que nos ajuda a entender isso são os 4 animais, e depois esses 4 animais configurados uns nos outros, remontando aquela besta de Apocalipse 13, que vão ter 7 cabeças, e aí Deus nos ajuda e nos ensina a contar 7 cabeças, e o 8º rei em Apocalipse 17, que tem a explicação, que traz o desfecho de toda a explicação referentes a reinos. Deu para entender, irmãos? Então, quando aquela pedra vem e bate e fere a estátua nos pés, quer dizer que Deus está removendo toda a ideologia babilônica, todo o comércio desse mundo, o comércio ímpio, toda a edificação maligna desse mundo. Deus está removendo, e aí aquela cabeça, aquele corpo, aquela imagem do anticristo está sendo demolida. E aí aquela pedra vai e se torna um reino eterno. Ou seja, aquela estátua é um reino. Eu acabei perdendo o áudio do lapela, irmãos, porque acabou a bateria do aparelho e eu nem vi quando que acabou a bateria. Eu olhei aqui e ele está desligado. Então eu vou estar usando o áudio da câmera mesmo. Muda pouca coisa porque o áudio da câmera também é bom, dá para escutar bem. Só que o áudio do lapela, ele é bem mais bonito, bem mais potente, né? Só tô avisando porque vocês vão ver a diferença do áudio. Eu gravaria todos os vídeos tranquilamente só com o áudio dessa câmera, mas já que eu tenho lapela, vou usar o lapela porque fica mais bonito. Entendeu a revelação? Aquela estátua é um reino. A cabeça de ouro é a Babilônia, que caiu, mas continua viva. Lembra dos animais? Precisa dos acréscimos dos animais. A parte de prata é a Pérsia, que um dia perdeu o domínio, mas continuou viva. Hoje é a atual Irã. Mas aí você vai ver que a estátua forma um corpo, o qual vai configurar um reino que vai cair, todos os reinos vão cair só no final. Então quando aquela pedra é Cristo e a igreja, é a cabeça e o corpo, vai vir bater e ferir a estátua nos pés, todos aqueles reinos vão cair e vai vir um reino eterno. Ou seja, era como se Deus estivesse removendo uma imagem e estabelecendo outra imagem. A imagem da impiedade, a imagem que é contra a lei. Essa imagem vai ser removida, a cabeça da estátua e o corpo vai ser demolido. E aí uma outra cabeça e um outro corpo vai ser posto no lugar dessa imagem, que vai ser Cristo, a imagem do Deus invisível. Ou seja, nós vamos ser como Cristo, a imagem do Deus invisível. Nós vamos ser a imagem e semelhança de Deus. Deus remove aquela imagem e estabelece outra do seu reino eterno. É tremendo, não é, irmãos? Deus tirando aquela imagem ímpia e colocando a imagem do seu Filho. Do seu Filho, quando eu falo seu Filho, é Cristo e a igreja, o corpo da igreja. Aquele corpo ímpio da estátua vai ser removido e o corpo de Cristo estabelecido. Nós vamos ser a imagem do Deus invisível, a representação de Deus na terra. Ok, irmãos, era esse o acréscimo que eu queria trazer para vocês. Tomara que vocês tenham entendido tudo que eu quis dizer para vocês, a parte dos reinos, da configuração e tudo mais. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e a gente se vê no próximo estudo.